quando o ser humano fica frente a frente com esses animais do mundão afora, ele percebe que ele é realmente minúsculo nesse universo enorme. E aproveitando que a gente está numa semana aí que tivemos filmes desse tipo de filme, né? Como foi o caso dos Predadores Assassinos, que a gente já comentou aqui no Rock Load. Hoje o Rock Load Cinema, em parceria aqui com o meu amigo Paçoca, vamos falar um pouco sobre animais perigosos, animais terríveis que deixam o ser humano sem saída, encurralados. Esse é o nosso Top 10 Animais Assassinos no Cinema. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal, sempre com conteúdos novos toda semana, além de seguir nosso perfil no Instagram e curtir a página no Facebook. E para essa lista a gente tomou alguns critérios, é claro, né? Tipo, os animais têm que ser mais reais possível. É evidente que tem alguns aí que são muito grandões, né? São um pouquinho mais exagerados, mas no geral obedecem aí uma lógica de ser coisa que existe. Ainda, tipo, dinossauros a gente não vai colocar na lista. O Spielberg vai estar representado na lista, como vocês já devem estar imaginando aí, né? É um tipo de filme que já entregou várias pérolas, né? Tipo, de filmes assim bem ruinzinhos, né? Mas a gente filtrou aí, fomos lá nos fundos da nossa memória e arquivos aí pra lembrar alguns filmes que merecem estar no nosso top 10. Número 10, Piranha, de Joe Dante. Hoje pode parecer que é uma grande paródia do clássico Tubarão, mas é inegável que é um filme bem realizado e divertido, considerando ainda seu baixíssimo orçamento de apenas $600 mil, que era baixo até para a época. Se apropriando de um clima de suspense pesado, com momentos que incluem até cenas de morte de várias crianças, o longa é a história de uma investigadora que vai procurar uma jovem desaparecida e se depara em um acampamento de verão que fica ao lado de um quartel-general onde terríveis piranhas modificadas geneticamente estão prestes a atacar a região. Virou um clássico trash, com muito humor e que teve continuações e novas versões também mais tarde. Número 9, Os Tubarões de Do Fundo do Mar. O diretor Renny Harlin pega o conceito clássico do tubarão de Steven Spielberg e o multiplica por várias vezes, colocando um grupo de cientistas integrantes de uma estação subaquática à mercê de ferozes e ágeis tubarões assassinos, que possuem habilidades e inteligência aprimorados, assim como as piranhas da posição anterior. É um trabalho bastante dinâmico e bem feito, clássico das noites de sexta-feira da tela de sucesso do SBT, que se tem alguns efeitos digitais envelhecidos, ao menos ganha pontos com as cenas de violência, alguns sustos mais fortes e o senso de humor, principalmente na divertida participação de Samuel L. Jackson. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this Número 8, As Aranhas de Aracnofobia. Outro clássico da Sessão da Tarde antigamente, essa produção também se utiliza fortemente do senso de humor, mas se aproveitando de efeitos de maquiagem muito bem feitos e um clima de tensão que parece existir por todo o tempo. Numa trama onde o personagem de Jeff Daniels, um médico de uma cidadezinha do interior norte-americano, nota que várias mortes da cidade são causadas por perigosas aranhas que acabam infestando sua própria casa e ameaçando toda a sua família. O uso de aranhas reais em várias cenas torna o filme mais autêntico e assustador, mesmo a intenção não sendo a de ser um terror tão pesado. Número 7, O Urso de No Limite. Essa produção de 1997 coloca os personagens do grande Anthony Hopkins e de Alec Baldwin perdidos em uma floresta após a queda de um avião, e fazendo os dois lutarem para sobreviver contra um enorme urso. Este suspense é ajudado pelas ótimas atuações de seus dois atores principais e uma trama que envolve traição amorosa, já que o fotógrafo de Baldwin tem supostamente um caso com a esposa de Hopkins no filme, o que ajuda a deixar o clima mais tenso. Sem falar que as cenas com o urso são bem filmadas, com inserções de um animal real em vários momentos. Número 6, A Super Cobra de Anaconda. Outro clássico desse tipo de filme que se apropria do medo da lendária cobra anaconda, que pode chegar até ter 12 metros de comprimento. O longa foca em uma equipe de exploradores que deseja fazer um documentário na nossa floresta amazônica, mas ao encontrarem um caçador vivido por John Voight, o caminho deles dará de encontro com a fera do título, capaz de dar botes absurdos. Concebida em CGI e com alguns bonecos animatrônicos, mesmo com um orçamento baixo, a Anaconda é suficientemente bem criada para causar um incômodo no espectador e elevar o medo por cobras às alturas. O elenco ainda tem Jennifer Lopez, quando estava começando a tentar ser atriz, e outro astro da música, Ice Cube. É um filme bem divertido acima de tudo.
Número 5, o tubarão de águas rasas. Olha ele aí de novo, quase dominando essa lista, hein? Desta vez, esse perigoso predador dos mares vai infernizar a surfista de Blake Lively, que fica presa em uma região cheia de rochas, onde a maré desce e sobe de hora em hora, o que a torna bastante vulnerável a um tubarão que a rodeia. O filme tem um clima de suspense crescente e inteligentes sacadas de humor da personagem principal, que causa empatia no espectador, fazendo com que sua luta pela sobrevivência tenha sentido. Número 4, O Cachorro de Cujo. Baseado no livro de Stephen King, esse terror transforma o melhor amigo do homem em um ser terrível e cruel. Cujo é o nome do São Bernardo, que, tendo contraído raiva pela mordida de um morcego, vai matar muita gente que passar pelo seu caminho, além de encurralar uma mulher e seu dono, um menino. O diretor conduz de forma pesada diversos momentos, de maneira a não fazer soar ridículo a trama. A raiva e a força absurda do cão é muito bem retratada pela montagem e bom uso de efeitos sonoros. Número 3, Os Leões de A Sombra e a Escuridão. Suspense baseado em fatos reais que retratam um vilarejo africano no final do século XIX que é atacado por dois perigosos leões, obrigando o engenheiro de Val Kilmer e o caçador de Michael Douglas a saírem numa caçada contra os reis da selva. Ajudado por um visual escuro e ameaçador, essa produção, além de contar com boas atuações, tem momentos autênticos por também utilizar-se de animais reais para suas cenas de perseguição, passando bem as terríveis consequências dos ataques dos animais. Número 2, Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Esse clássico do mestre do suspense não poderia ficar de fora dessa lista em uma história que se mostra como um tipo de manifesto da natureza. Afinal, o ser humano sempre prendeu as aves em gaiolas. Agora é a vez dos pássaros engaiolar os humanos. Na trama, a personagem de Chip Hedren vai visitar a pequena cidadezinha de Bodega Bay e observa o lugar sendo tomado por diversos tipos de aves que começam a atacar a todos. Uma obra-prima desse gênero e um dos filmes mais populares de Hitchcock. Com diversos momentos antológicos, o longa trouxe avanços em efeitos sonoros e trucagens visuais, mesclando animações com cenas reais. Mas antes de conhecer o nosso campeão, que você já deve saber qual é, né? Vamos citar alguns exemplares desse gênero que merecem algum respeito e, além de alguns filmes com momentos muito bons envolvendo um combate mano a mano entre humanos e animais. Essas são as nossas menções honrosas. Mas antes da gente apresentar o nosso campeão ainda, vamos lembrar de alguns filmes aí. Como eu disse no começo, tem muita coisa zoada nesse tipo de filme, né? Vamos lembrar aqui de alguns exemplos aí que não são tão memoráveis, né? para esse gênero. São as nossas menções horrorosas. Temos que nos lembrar de O Enxame, essa tentativa do mestre dos filmes de catástrofe, Irving Allen, de colocar abelhas contra a humanidade, fazendo um ator do porte de Michael Caine proferir diálogos desse tipo. The African bees that killed Paul's mother and father are back. Get everyone inside and everything locked up. The killer bees are coming. Everybody get inside. You understand? Don't you understand? The killer bees are coming. Get inside immediately. Killer bees. Killer bees. Coitado do cara, né? E não poderíamos deixar de mencionar o pior efeito especial da história do cinema em Tubarão 3.
parece uma foto se aproximando da tela, velho. Mas agora sim, não as suas continuações bobinhas e desnecessárias, mas sim o verdadeiro, o único, o clássico número 1 dos Predadores Mortais, Tubarão de Steven Spielberg. Esse tão popular integrante do suspense fez tanto sucesso que praticamente fez surgir a expressão blockbuster, aqueles filmes arrasa-quarteirão que fazem formar filas enormes nos cinemas. Tudo isso porque, ainda em seu terceiro longa-metragem, Spielberg concilia elementos de suspense, drama, humor e o mais puro horror para ilustrar essa história sobre uma cidade praiana que se vê ameaçada por um enorme tubarão branco, o que os leva aos personagens de Roy Schneider, Richard Dreyfuss e o caçador de Robert Shaw a embarcarem em uma das viagens marítimas mais famosas do cinema. Tudo graças ao perfeccionismo de Spielberg, tão preocupado em garantir uma atmosfera autêntica do filme, que ficava muito puto quando o enorme tubarão mecânico apresentava algum problema ou não parecia real em cena. Considerando que é um filme de 1975, sem recursos digitais, o Grande Tubarão Branco aqui convence até hoje em vários momentos antológicos, sem falar na trilha sonora inspiradíssima e inesquecível do mestre John Williams. E de diálogos e frases clássicas. You're gonna need a bigger boat. Smile, you son of a... Enfim, além de ser o mais memorável exemplar desse tipo de filme, obviamente é um dos maiores filmes da história do cinema. E aí, pessoal, gostaram da nossa lista? Não deixe então aí de conhecer o Rock Load aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Meu Deus, ele tá bravo. Muito tempo de gravação, desculpa. E é claro, segue aí o nosso Instagram oficial e a página no Facebook, dá aquela curtida sempre de conteúdos novos aí pra vocês toda semana. Beleza, galera? A gente vai se despedindo por aqui porque o Paçoca já tá meio estressado já de aparecer nas filmagens hoje, tá? Falou, galera! Pronto!